Muito bem, no vídeo de hoje eu vou tentar te mostrar aqui como você organiza suas tarefas e demandas no trabalho. E é muito importante que você entenda que esse vídeo são os primeiros passos, tá? Você não vai, obviamente, aprender tudo o que é possível sobre organização de tarefas e demandas, mas o que eu te prometo aqui é que você vai entender os princípios, você vai entender como que eu organizo, e eu vou te contar essa organização, eu vou te ensinar essa organização sem que você necessariamente dependa de um único aplicativo, de uma única ferramenta. Eu vou te explicar os princípios. Então, esquece um pouco a ferramenta, depois eu falo qual eu uso, quais eu recomendo, mas você vai conseguir usar seja no seu papel, seja no seu planner, seja na sua ferramenta aí, tecnológica. Beleza? Muito bem. Antes de mais nada, o que eu vou te pedir? Curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque todas as semanas eu posto vídeos novos aqui te ajudando a ter mais tempo, te ajudando a lidar com esse caos com mais leveza. Esse é meu papel. Se você não me conhece, sou Estênio Moura, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Então vamos ao início de tudo. O início de tudo é de onde surge essa história de organizar demandas e tarefas no trabalho na minha vida. Eu vou tentar ser muito breve, não vou gastar mais do que 2 minutos nisso, prometo. Mas é importante que você entenda o contexto que eu vivia, para que você entenda o porquê que eu organizo da forma que eu organizo. Em 2008, eu trabalhava em uma agência de propaganda e eu era um executivo de atendimento. O que é o atendimento numa agência de propaganda? Ele é uma área meio, uma área que lida com todas as áreas internas da agência, funciona como um gestor de projeto internamente, e externamente funciona como uma pessoa do comercial, então lida com vários clientes ao mesmo tempo, o que pressupõe que ao lidar com vários clientes, eu também precisava lidar com vários projetos de vários clientes. E quando eu, em 2008, entrei nessa agência, eu tinha me formado há um ano. Eu ainda era muito jovem profissionalmente, 2008, 2009, na verdade. Né? No finalzinho de 2008, quando eu voltei de uma viagem que eu fiz depois de ter me formado em 2007. E aí, cara, como que eu me organizava? Eu me organizava num Excel, então eu colocava lá o nome dos clientes, colocava lá os projetos e colocava as tarefas lá desses clientes. De onde que eu tinha tirado essa ideia de projeto e tarefa? Para você saber, eu tirei do método do David Allen, o GTD. O GTD ele é o método mais consagrado de produtividade da face da Terra. E àquela altura, o GTD ele tinha me dado alguns princípios de divisão de projeto por tarefa. E além disso, eu tinha uma noção de organização, porque durante toda a minha vida eu fui convidado a me organizar. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa meio caótica. Então, eu precisava entregar um projeto na faculdade, eu precisava me organizar, porque tinham várias etapas. Eu precisava entregar um projeto na escola, eu precisava me organizar, porque tinham várias etapas. Eu precisava fazer alguma coisa na minha vida pessoal, eu precisava me organizar, porque tinha várias etapas. Então, eu sempre pensava de um macro para um micro. Só que, quando eu cheguei no mundo do trabalho, o que eu percebi é que o volume de coisas que eu tinha para fazer no trabalho era muito maior do que o tempo que eu tinha e era muito mais complexo da forma como eu organizava. Então, nada do que eu tentava naquele começo, em 2008, comecinho de 2009, funcionava. Funcionava em partes. Conforme foi aumentando o volume, começou a ficar muito mais difícil. Porque antes eu tocava tipo um cliente lá na agência. Depois começou a ser 2, 3 clientes. Depois cada cliente tinha 2, 3 projetos cada um. E aí quando eu cheguei em 2009 numa agência maior, eu me vi numa situação completamente insustentável, porque eu tinha muitos projetos para lidar, eu recebia essas demandas de todos os lados, então vinha a demanda da minha chefe, vinha a demanda da criação, vinha a demanda da produção, vinha a demanda do cliente, aí chegava por e-mail, nem tinha o WhatsApp na época, era só por e-mail, e chegava também umas mensagens por SMS, mas basicamente era tudo e-mail. Então eu morava no e-mail, tive que me aprender a organizar no e-mail. E começou a ficar muita atividade. Então toda vez que eu terminava o dia, eu limpava minha caixa de entrada, organizava a minha lista de atividades. E aí eu já vou mostrar como eu fazia. Só que quando chegava no dia seguinte, cara, a galera tinha trabalhado a noite inteira e tinha muito mais tarefa do que eu tinha planejado. Então eu tinha que reorganizar todos os dias as minhas tarefas. E aí o meu chefe, eu tinha uma chefe direta, que era uma gerente, e tinha um chefe indireto, mas que era do grupo, que era um diretor. E esse meu diretor um dia me viu completamente perturbado. Por quê? Porque eu já tinha tentado me organizar por caderno, já tinha tentado me organizar por farol de tarefas. Então eu tinha um Excel onde eu pintava de verde aquilo que tinha sido realizado, vermelho que estava parado e amarelo que estava em andamento. Né? Então era um jeito de organizar. Eu tinha tentado essas duas formas e não tinha dado certo. Por quê? Porque o volume de coisas que chegava era muito mais rápido do que eu conseguia me organizar ali. E eu, de verdade, eu era bom ali na máquina.
sabe? Eu conseguia digitar rápido, eu conseguia fazer uns atalhos no Excel e tal, mas não dava certo. No caderno eu me perdia, porque eu anotava as tarefas de um dia, chegava no dia seguinte, cara, já era muito mais tarefa. E aí ele me viu completamente desesperado nesse contexto de tentar equilibrar 1 milhão de tarefas, isso sem contar as de fora do trabalho, porque eu queria organizar também. Então, a minha vida com a minha namorada, na época que hoje é minha esposa, as coisas que eu fazia na área de música, porque antes disso eu tinha começado a tocar na noite, então eu tinha projetos de gravação de música, eu tinha projetos de mandar material para um bar X, para um bar Y, isso é um vídeo, é uma história para um outro vídeo. Mas fato é que eu sempre quis fazer várias coisas e tinha que tentar me organizar. E do jeito que eu me organizava não funcionava. E aí esse meu chefe me olhou um dia meio desesperado, ele viu na minha cara, na minha linguagem não verbal, e ele virou para mim e falou assim: "Ô Stênio, o que está acontecendo?" Eu falei: "Cara, é impossível dar conta de tudo. É impossível me organizar, eu estou sendo engolido pelas demandas." Aí ele falou assim: "Cara, mas como é que você se organiza?" Aí eu mostrei para ele, eu levei o computador lá, era um laptop, levei para ele e falei assim: "Cara, é assim que eu me organizo." E ele era diretor lá na agência. E eu era um executivo. E para você entender, executivo era tipo analista, né? Eu não tinha liderado, eu era sozinho, né? Tinha só uma líder em cima de mim. E aí ele falou assim: "Cara, deixa eu te mostrar como eu faço. E aí você vê se consegue aplicar na sua realidade." Qual que era o grande ponto aqui? Ele era uma pessoa que tinha crescido na carreira. Então ele tinha passado pela etapa que eu estava vivendo e tinha passado várias outras etapas com muito mais trabalho. Porque fato é que quanto mais a gente cresce profissionalmente, seja no mundo corporativo, seja como empreendedor, seja como profissional liberal, o que acontece naturalmente é as demandas do trabalho aumentarem, porque as responsabilidades aumentam, as coisas que você deseja fazer também aumentam. Então, quanto mais coisa a gente tem, não é só a alocação de tempo que precisa melhorar, porque a gente precisa dividir o nosso tempo melhor, mas a gente precisa também melhorar o sistema que a gente gere as coisas que nós temos, os nossos compromissos e as nossas tarefas. E aí ele me mostrou como ele fazia, que na real foi o princípio do método Ordem no Caos. Você quer saber mais sobre o método Ordem no Caos? Clica no link aqui embaixo. Por que foi o princípio? Porque a partir desse sistema de organização que eu vou te mostrar os princípios dele, como eu faço, eu organizei todo o resto. Eu comecei a olhar para a minha vida de um jeito muito mais sistêmico, de um jeito muito mais amplo. Comecei a organizar minha vida pessoal nesse esquema, comecei a organizar minha saúde nesse jeito, comecei a organizar meu trabalho, fiz a minha transição de carreira usando isso. E virou basicamente o meu cérebro externo. Então é a forma como eu me organizo até hoje. Então desde 2008, 2009, eu me organizo assim. Nós estamos em 2025, então lá se vão 16 anos me organizando desse jeito. A forma como ele me mostrou era muito rudimentar. A forma que eu organizo hoje, ela é mais parruda. Porque eu fui aprendendo coisas, fui estudando, fui dando treinamento, fui skin in the game mesmo, fui tentando me organizar e melhorando o sistema. Mas eu vou te mostrar como eu fazia exatamente em 2009 e como que isso avança para o método Ordem no Caos e especificamente para uma ferramenta que de fato eu desenvolvi, que eu chamo de Backlog Inteligente. Se você quiser saber mais sobre essa ferramenta específica, também tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo e você aprende a fazer ela tintim por tintim, não só nesse vídeo de 30, 40 minutos que eu vou trazer para você. Você pode ver, rever e assim por diante. Muito bem. O que ele mostrou para mim? Ele mostrou para mim o jeito que ele fazia para lidar com vários clientes, vários projetos por cliente, várias demandas por projetos dos clientes, com prazos de execução e de entrega diferentes desses projetos. Eu fui enumerando essas coisas porque esses são os princípios. Primeira coisa que você precisa entender: separar o que é tarefa do que é compromisso. E eu já vou compartilhar minha tela para a gente poder fazer na prática. Por que eu estou dizendo isso? Compromisso é um evento que está na sua agenda. Ah, Stênio, mas as minhas tarefas não vão estar na minha agenda também? Elas podem estar. E sim, até estarão no momento que você escolher quando você as fará. Mas em primeiro lugar, elas vão estar nesse sistema, que é uma lista upgrade. O backlog inteligente é uma lista upgrade, não é uma lista qualquer. Então você precisa separar muito bem essas duas coisas. Para isso você vai precisar desse sistema. Eu vou abrir aqui um Word, tá bom? Então vocês vão ver aqui na tela, ao lado, um Word. É um Google Docs, tá bom? Eu estou fazendo aqui para você entender o princípio, porque era assim que eu fazia. Então eu vou fazer na prática, e conforme eu for fazendo, eu vou explicando o que tem por trás. Acho que vai ser mais fácil desse jeito.
Se você tiver qualquer dúvida, deixe seu comentário no vídeo, não tem problema nenhum, eu explico, tá tudo certo, tá bom? Quando ele me mostrou, ele falou assim, Stênio, quais são os clientes que você atende aqui? E eu vou colocar os clientes que eu atendia, tá bom? Eu tinha na época 2 clientes. Opa, até escrevi errado. O Santander, banco, e a Mastercard. Eram clientes que eu tinha lá. E ele virou para mim e falou assim, olha, esses aqui são os grandes grupos que você tem de trabalho, o Santander e a Mastercard. Tá bom? Aí ele falou para mim, do Santander, quais são os projetos que você está envolvido? Eu falei assim, tá. Cara, eu tenho o evento de clientes premium, eu tenho o evento de endomarketing, eu tenho o lançamento do produto X e assim por diante. Fui listando os projetos. E na Mastercard, o que você tem, Stênio? Eu falei, eu tenho o evento da Fórmula 1 que a gente fazia, eu tenho o programa Pague 1, Leve 2, que tinha lá o programa da Mastercard, Pague 1, Leve 2. Dentro do programa tinham vários parceiros, né? Eu falei, tem os parceiros, que a gente precisa fechar os parceiros e tudo mais. Percebe? Eu fui listando os grandes conjuntos, depois fui listando os pequenos projetos. Aí ele falou, legal, para esse evento de clientes premium, quais são as atividades que você tem que fazer? Aí eu falei, eu preciso montar a apresentação para o cliente do evento. Aí ele falou assim, não, mas espera, para montar a apresentação do cliente é uma tarefa só? Eu falei, não. Ele falou, cara, para montar a apresentação do cliente, quais são as etapas? Aí eu falei, preciso falar com a criação sobre o assunto X, falar com o planejamento sobre o assunto Y e assim por diante. Fui listando todas as etapas que eu tinha que fazer. Aí ele falou assim, mas espera aí, para quando que é esse evento? Quando que o evento vai acontecer? Vai acontecer dia 5 de julho ou agosto. Legal. Para acontecer dia 5 de agosto, essa apresentação aqui você tem que fazer quando? Eu falei, para a semana que vem, vamos supor que seja 1 de julho. Estou gravando esse vídeo aqui em maio. Estou fazendo datas fictícias, tá bom? Tá, para montar a apresentação, apresentar dia 1 de julho, o que você tem que fazer antes? E aí fui colocando as datas. Fui colocando as datas e assim por diante. Fui colocando as datas em cada tarefa. E assim eu fui fazendo para todos os meus projetos e para todas as minhas tarefas. O que eu quero dizer com isso? Quando ele mostrou isso para mim, eu tinha umas 7 páginas de projetos e tarefas. Muitos projetos, muitas tarefas. Eu olhei para tudo aquilo e falei, cara, é muito mais coisa do que eu pensava. E quando eu olhei, me gerou uma percepção que absolutamente tudo na minha vida podia ser transformado em um projeto. E eu preciso que você entenda isso. Tudo na minha vida poderia ser transformado em um projeto. Vou te dar alguns exemplos de projetos. Exemplos da vida pessoal. Eu sei que o tema é trabalho, mas vamos falar um pouco da vida pessoal. Eu descobri que a minha saúde era um projeto. Eu descobri que as minhas finanças eram um projeto. Eu descobri que o meu trabalho era um projeto. Eu descobri que a minha esposa, na época namorada, era um projeto. Eu descobri hoje que meu filho mais velho e meu filho mais novo são projetos. Eu descobri que a minha mãe é um projeto. E assim por diante. Por quê? Porque cada projeto tem tarefas. Cada projeto tem tarefa. O que é uma tarefa, Stênio? É uma ação específica com prazo de execução e prazo de entrega. Isso é uma tarefa. Então, qualquer ação, ou seja, a palavra é importante, porque ela remete a um verbo. Qualquer ação precisa começar com um verbo. No infinitivo. O próprio Google já me deu a deixa aqui, ó. Como é que eu faço para confirmar isso aqui? Não sei. Infinitivo. Porque é uma ação que você precisa realizar. Então é enviar, é mandar, é rever, é cobrar, é escrever,
é revisar, etc, 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 etc. Então, todo projeto tem tarefa. E como está escrito aqui, todo projeto tem uma data de entrega, ou toda tarefa tem uma data de entrega, que, por sua vez, é diferente da data de execução. E aqui entra a beleza do sistema do backlog inteligente. Ao saber a data de entrega de alguma coisa, você naturalmente vai criar a sua data de execução relacionada a essa entrega. E aí você passa a ter uma visão de cronograma. Ou seja, existe um ponto de chegada e para a gente chegar nesse ponto, várias etapas precisam ser feitas. E quando eu percebi isso, o que eu percebi? Que era só eu transformar os grandes cronogramas em pequenas listas dentro desse grande sistema. Lista essa que seria sempre organizada por projeto e tarefa, e que, por sua vez, às vezes existiriam subprojetos. Como assim, Stênio? Imagina que você tem aqui como exemplo de projeto, como eu coloquei lá, a Mastercard, era um cliente meu. Mas existia, dentro desse grande grupo, um projeto, que era o evento da Fórmula 1. Esse é o projeto, tá bom? Evento da Fórmula 1 é o projeto. O que é o subprojeto? Programa Pague 1, leve 2. Então, as pessoas, o consumidor comprava um produto com Mastercard e ganhava o segundo produto e concorria para alguma coisa. O que é um subprojeto desse projeto Programa Pague 1, Leve 2? É o programa de parceiros. E por que é um subprojeto? Porque nele tem várias tarefas. Então é pesquisar novos parceiros, marcar reunião com o parceiro A, marcar reunião com o parceiro B, fazer follow com o parceiro C, cobrar envio de brindes do parceiro D. Percebe que é um monte de tarefa? E segundo o David Allen, que foi o criador do método GTD, nós temos mais de 100 tarefas por dia. Porque eu comecei a olhar para essa questão de projetos e tarefas também para minha vida pessoal. E aí que as coisas começaram a ficar muito interessantes. Por quê? Porque ele fazia isso, galera, nesse documento aqui. Ele fazia isso num Word. Ele me mostrou esse negócio no Word. E quando ele mostrou no Word, eu pirei. Eu falei, como assim? Eu fui lá e fiz. O que eu fiz? Eu peguei todas as minhas tarefas, categorizei por projeto. Isso levou, cara, eu peguei isso, tipo, sei lá, 5 da tarde, foi quando ele me chamou. Eu sentei no computador, fui para casa e fiquei fazendo isso. O que eu fiz? O que eu falo para os meus mentorados e alunos fazerem? Eu falo o seguinte, ó, galera, o que vocês vão fazer? Primeira tarefa, esvazia a sua cabeça. Primeiro com o projeto, depois com as tarefas. Depois vai colocar prazo, mas primeiro tenha tudo organizado. E é o que eu vou falar para você fazer a partir de agora, para esse vídeo não ficar tão longo e você ter uma ação prática. O que você vai fazer? Você vai, como passo 1, passo a passo. Para ficar prático para você, tá bom? Passo número 1. Como é que eu mudo isso aqui? Deixa eu ver. Pum. Passo 1. Peraí. Passo 1. Pum. Ô, Senhor. 1. Foi. Passo a passo. Peraí que vai dar certo. Passo 1. Pum. Foi. Beleza. Você vai esvaziar a sua mente, começando por todos os projetos que você tem. Então, primeiro, os projetos. Esvazia a sua cabeça de todos os projetos. Então, o que são os projetos? Se você tem vários clientes, o que você pode fazer? Cliente é um grupo de projetos, tá? Então, o cliente A é um projeto, pode ser um projeto. Então, vamos lá. Cliente A, cliente B, cliente C, são os projetos. Se você trabalha numa corporação e você não tem clientes, você tem os projetos de dentro da sua corporação. Então, o que poderia ser? O evento, o lançamento. Dentro dessas coisas podem ter subprojetos. Então, passo 2 é 2. Listar os subprojetos. Como você vai fazer isso? A partir dos projetos. Então, vamos lá. Do cliente A, você tem o projeto A, o projeto B do cliente, que é o subprojeto do projeto chamado cliente, tá? Projeto C e assim por diante. Depois que você fizer isso, você vai listar todas as tarefas daquele projeto.
Por que é melhor fazer assim? Porque muitos especialistas falam, ó, lista todas as suas tarefas da sua vida. Não faça isso, porque vai gerar confusão. É mais fácil fazer organizado já. Já guardar organizado. Imagina que você foi viajar para os Estados Unidos. Antigamente era assim, né? A galera viajava e trazia malas e malas de roupa. É muito mais fácil você começar a organizar pegando todas as roupas e colocando nos lugares certos. Pô, então deixa eu pegar as calça jeans e já colocar as calça jeans. Deixa eu pegar as camisetas e colocar as camisetas. Do que você ir pegando uma por uma e tentando ver onde vai colocar. Quando você lista as tarefas todas de uma vez, sem categorizar já na hora que está listando, a sua cabeça não funciona tão bem. O que vai acontecer quando você listar por tarefa, por projeto? Você vai pensar no projeto A e você vai pensar na tarefa A. Então vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui. Projeto A. Você vai pensar na tarefa A, que é uma tarefa única e específica. Depois vai falar, bom, depois dessa tarefa, qual a outra tarefa que eu tenho? Várias já vão estar na sua mente, mas outras vão começar a surgir nesse exercício. Então faça esse exercício de tirar da sua cabeça. Quando que você vai parar? Quando você vir que não tem mais nenhuma tarefa para tirar da cabeça. Quando você vir que não tem mais nenhuma tarefa para tirar da cabeça, aí você pode parar. Beleza? Depois disso, o que você vai fazer? Deixa eu compartilhar de novo aqui. Você vai colocar ao lado de cada tarefa o prazo de execução. Atenção, prazo de execução é o prazo da ação, quando você vai fazer. Aqui entra o princípio da lista com agenda. Existe uma tarefa, beleza? Essa tarefa é o que você deve fazer. Agora, o que você precisa decidir? Quando você vai fazer. E o quando você vai fazer tem a ver... O quando tem a ver com o prazo de entrega da tarefa. Então você vai olhar para o prazo de entrega da tarefa e vai decidir quando fazer. Ah, Stênio, mas eu não sei quanto tempo que eu levo para fazer essa tarefa. Eu sei, existem tarefas que você sabe quanto tempo leva e outras não. Você precisa levar isso em consideração para fazer essa escolha de quando você vai fazer. Tá, Stênio, mas aí eu coloco essa tarefa na minha agenda? Pode ser que sim, pode ser que não. É uma escolha sua. Se você quiser blocar um tempo na sua agenda, eu já ensinei como fazer isso, você vai lá na sua agenda e coloca um conjunto de atividades ou um tempo focado para realizar essa tarefa. Se for uma tarefa muito simples, você pode colocar num outro bloco de tempo. Aqui eu estou te ensinando como organizar as coisas, não é ainda como executar. Como você organiza isso? Quais são os aplicativos que eu recomendo? Vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês. Apps que recomendo. Stênio, eu não quero app, eu quero fazer no meu caderno. Você pode fazer, mas vai dar mais trabalho. Porque imagina a quantidade de tarefas que você tem e você precisa ficar anotando o tempo inteiro. Então, quais são os apps que eu recomendo? O Microsoft To Do. Por que eu recomendo? Porque é o que eu uso. Então, aqui eu recomendo aquilo que eu uso. Eu compartilho aquilo que eu faço. Eu exemplifico aquilo que eu vivo. Beleza? Mas quais são os outros que você pode usar? Tem aluno meu que usa o Excel. Tem aluna minha que usa o Todoist. Tem aluno meu que usa o ClickUp. Tem aluno meu que usa o Notion e montou um baita do esquema no Notion, com o backlog inteligente e o método ordem no caos plugado nele. O que isso significa? Você pode usar o Trello? Trello? Eu vou colocar uma interrogação. Por que o Trello não é tão bom? Porque o Trello, na minha visão, ele te trava. Você precisa colocar os cards lá, eu não acho tão bom. Mas pode usar? Pode usar o Trello. Pode usar a ferramenta que você quiser. Pode usar a ferramenta que você quiser. A diferença não está na ferramenta. Vou te dar um exemplo. Meu filho foi outro dia no escritório de um arquiteto, estava fazendo trabalho lá de arquitetura na escola. Aí ele perguntou para o arquiteto: ô fulano, você desenha à mão ou gosta de usar o computador? Qual que é a diferença de desenhar à mão e desenhar no computador? Ele virou e falou assim, ó, a diferença da ferramenta é a velocidade, mas os princípios que são aplicados são os mesmos de quando eu desenho na mão. Então eu uso o computador porque é mais rápido. Eu uso a ferramenta o To Do, no caso, porque é mais rápido de escrever, mais rápido de achar, fica mais organizado e mais clean. E eu levo para qualquer lugar, porque eu coloco no meu celular, fica sincronizado. Então não preciso ficar carregando a minha lista de atividades. Surgiu alguma tarefa, eu vou lá no celular e anoto. É assim. Por isso que a gente usa a ferramenta. Se você não tem facilidade com ferramentas tecnológicas, é possível aprender. O que é difícil é você não ter uma ferramenta, seja ela qual for, para você lidar com todas as suas atividades. Por exemplo, mulheres e homens que ficam em casa e são cuidadores de casa, cuidadores de filho.
Cara, usa uma ferramenta para separar os projetos e tarefas. Não é só no trabalho do escritório, no trabalho de casa também. Tudo é projeto. Como eu disse, meu filho é projeto, minha saúde é projeto, essa gravação que eu estou fazendo, ela faz parte de um projeto maior. Então, existem várias coisas. Quando eu sair daqui, quais são as tarefas? Eu vou precisar cobrar o estúdio de me mandar o vídeo, vou precisar criar a capa do vídeo do YouTube, vou precisar programar o vídeo no YouTube, vou precisar fazer a divulgação do vídeo no meu Instagram desse YouTube. É muita tarefa, você não vai lembrar. O princípio é, anote e esvazie a sua cabeça, não tenha nada na sua cabeça. Um único lugar. Por quê? Porque se você anotar em 1 milhão de lugares, você vai esquecer. O nosso cérebro não lembra. Esse é o princípio. Se você tiver anotado em um único lugar, você vai ter a garantia de que você não vai esquecer mais. E aí você começa a dar tração com o tempo. Gente, eu faço isso há 16 anos, quase 17 anos, me organizando desse jeito. Se você vai começar agora, fica tranquilo. Você vai demorar um pouco para se organizar. Volta no vídeo, vê os princípios, manda seu comentário aqui. A gente vai conversando, eu vou te ajudando a organizar. As dúvidas que surgirem, é natural que surja mesmo. Então traga que a gente vai resolvendo. E se você quiser aprofundar mais em como construir o seu backlog inteligente, clica no link aqui embaixo, Backlog Inteligente, e adquira esse passo a passo para montar essa ferramenta, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, boa sorte, conte comigo no seu processo. Tamo junto.